Bom dia, irmãos. Hoje vamos estudar nesta manhã a lição de número 1, que fala sobre as marcas do cristão dedicado. O que convém lembrar aqui nesse texto, que está registrado em João capítulo 13, Evangelho de João 13, do versículo de 31 até o 38, Jesus Cristo vai apresentar aqui nesse sermão sobre as últimas coisas, suas últimas instruções, e são instruções deste último grande sermão, parte deste grande sermão que ele vai apresentar. Nós vamos observar que aqui, quando ele vai proferir estas palavras, do 31 até o 38 do capítulo 13 de João, os irmãos, se quiserem, podem acompanhar a leitura. Ele vai dizer, Judas já havia saído. Veja, quando ele saiu, Judas saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. E se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Então, como Judas havia saído, Jesus se reúne então com seus 11 discípulos e vai dar estas últimas instruções. E nesta conversa que ele mantém com estes discípulos, ele apresenta 3 marcas distintivas de todo cristão dedicado, de todo cristão legítimo e fiel ao seu Senhor. A primeira delas é uma preocupação com a glória de Deus de modo contínuo. O autor da lição chama de infindável preocupação. Isso está implícito no próprio testemunho do Senhor Jesus que ele dá de si mesmo, quando ele fala que agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Aqui temos Jesus Cristo se preocupando com a glória do seu Pai. Então ele apresenta o próprio testemunho dele, dando como estímulo e apoio para que seus discípulos também o fizessem. Isto, na verdade, meus irmãos, se manifesta em toda a sua vida. Todos os relatos dos evangelhos sobre sua vida, desde o seu nascimento até o momento que foi assunto glorificado aos céus, Jesus Cristo tem essa preocupação em mente. Sempre houve de sua parte apresentar os atributos de seu Pai em cada uma de suas obras. No fazer a vontade, por exemplo, quando ele diz que a sua comida e a sua bebida é fazer a vontade daquele que o enviou e não fazer a sua própria vontade, ele já glorifica o Senhor. Transfere a glória que ele dá ao seu Pai. Ele também se submete inteiramente ao Pai, depende inteiramente do Pai e do Espírito para a realização de tudo que ele faz. Por isso mesmo, Paulo, quando afirma e quando fala dele, diz que devemos ter o mesmo sentimento que ele teve, de nunca fazer valer os seus direitos como Deus, mas sempre se submetendo e confiando inteiramente ao Pai. De se entregar e morrer em demonstração de confiança e obediência a este seu Pai querido. Por isso ele diz agora que logo, logo seria glorificado e seu Pai seria glorificado nele. Tudo o que ele vai fazer há de manifestar a glória do Senhor. Deve ser assim com o crente dedicado também. Preocupar-se com a glória do Senhor. Paulo escreve a Timóteo e diz que nenhum soldado não se envolve com os negócios dessa terra, mas sim deve se envolver com os negócios e interesses daquele que o convocou, que o arregimentou. E é assim que nós devemos fazer, viver para o inteiro agrado do Pai, glorificar o seu nome,
manifestar o seu nome quando pregamos, quando vivemos, quando somos as boas novas do Evangelho como sal e luz da terra. Então, é isso que nós entendemos da primeira marca distintiva de um verdadeiro cristão. A segunda marca é o amor de uns para com os outros. E Jesus Cristo vai dizer: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Veja, ele estabelece um mandamento, mas também oferece um padrão a ser seguido. Ele mesmo: ameis uns aos outros, assim também como eu vos amei. Quer dizer, amem uns aos outros como eu tenho amado cada um de vocês. Veja, o capítulo 13, no versículo de número 1, nós vimos isso na aula anterior, que tendo chegado a sua hora, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse amor é derramado em nossos corações. E é isso que nos torna indesculpáveis. Não podemos ter desculpas quando não nos amamos. Estamos infringindo em erros. Estamos desobedecendo um mandamento claro, explícito do Senhor. E o apóstolo João é aquele que mais recomenda a todos sobre esse dever e prazer em amar uns aos outros. Desse modo, a vida que dele recebemos não se torna uma mera prática, como diz o próprio autor da lição, uma mera prática de regras, um cumprimento e uma obediência à letra, mas sim assume uma dimensão muito maior, muito mais dinâmica, que escapa à compreensão daqueles que não são amados salvadoramente pelo Senhor. E o autor da lição que este amor deve ser, diz que este amor deve ser incondicional. Supera as condições. Sacrificial, de entrega, indiscriminado, sem escolhas ou classificações, compreensivo, empatizante e perdoador, tal como Jesus. Aí nós vemos então o padrão que é o próprio Senhor Jesus Cristo, quando nos ama. E será este amor que vai então nos identificar como o próprio Senhor Jesus, como seguidores de Cristo Jesus. É o versículo de número 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Neste meio em que vivemos de tanto egoísmo, de interesses próprios e busca por cada um daquilo que lhe é próprio, particular, de tanta frieza, de tanta indiferença, o nosso amor deve ser e estabelecer a diferença entre aqueles que são de Deus e os que são do mundo. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, discípulos dedicados, crentes verdadeiros. Duas marcas, então, Cristo já ressalta e apresenta: preocupação infindável com a glória de Deus, amor entre uns e os outros. Por último, a terceira marca distintiva de um cristão dedicado é a lealdade. Cristo disse: para onde vou não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Pedro, então, se levanta e replica e diz: Senhor, por que não posso seguir-te? Pois por ti eu darei a minha própria vida. Aqui, nesse ponto, Jesus vai utilizar o quê? O exemplo de Pedro. É um exemplo negativo que contrasta com o seu próprio exemplo de entrega sacrificial, de amor, sem conta e sem medida e sem tempo ou circunstâncias. Mas ele faz exatamente isso para destacar a necessidade de nossa lealdade. Veja o versículo de número 38. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Pedro é aquele que se gaba de ser o mais leal dentre os 11. Em outros textos ele diz: estes talvez te neguem, eu jamais. E é justamente ele que vai acabar incorrendo nesta queda, neste pecado de negar o Senhor Jesus Cristo. Há uma diferença abismal entre uma lealdade prometida e uma lealdade praticada. Esse é o maior exemplo para cada um de nós.
Nós não precisamos e não podemos ficar sendo leais, dizendo que amamos apenas de falácias, de palavras, de promessas, mas sim as nossas ações devem demonstrar nossa lealdade a Cristo Jesus. E veja, a lealdade de Pedro ficou prejudicada, por quê? Porque primeiro ele acabou confiando em si mesmo, se gabou demais de si mesmo, depositou a sua lealdade em suas capacidades, em suas convicções, em suas competências. E depois ele se precipita quando não se conforma à vontade de Deus, quando vem, por exemplo, Judas com os homens que deveriam buscar a Cristo Jesus. Lá então ele se precipita, saca da espada, corta a orelha de Malco, um daqueles soldados. O Senhor então vai vendo que aquilo é um tremendo desequilíbrio, onde ele passa de herói a vilão, de herói a uma vítima, não é? Depois disso ele vai se arrepender e esquece que, na verdade, somos os vilões desta história. Não podemos nos garantir em nossas próprias forças. E acabou se afastando de Jesus, como Lucas diz, depois que Jesus foi preso, ele o seguia de longe, e desse modo a queda foi inevitável. Ele negou Cristo Jesus por 3 vezes. Mas depois, é claro, se arrepende, torna-se um padrão de lealdade, e quando vai morrer, ao ser crucificado, ele diz a história, né? Conta-nos a história da igreja que ele disse: não posso querer morrer como meu Senhor, e então foi crucificado de cabeça para baixo. Bem, acabou nos dando um exemplo de lealdade, e é o Senhor Jesus quem vai utilizar também aqui. Então, portanto, creio que Jesus conseguiu, nestes momentos que precederam sua angústia, seu sofrimento, estabelecer aqui ainda, preocupado com cada um daqueles crentes, características que devem acompanhar todo cristão dedicado ao seu Senhor. Preocupação constante com a glória do Pai, vivendo para o seu inteiro agrado, manifestando sempre o perfume de Cristo, o seu próprio perfume, que é o perfume dele, de Cristo Jesus, em nossas vidas, no nosso dia a dia, por onde formos enviados. Amor de uns para com os outros na convivência, principalmente com os domésticos da fé, e depois para com todos aqueles que nos cercam, sempre nos preocupando, não tendo por princípio realizar ou atingir os nossos próprios interesses, mas preocupados devemos estar com os deveres, aliás, com os interesses dos outros. E por último, uma lealdade irrestrita e incondicional, como Pedro acabou tendo depois que foi então arrependido, seguir ao Senhor Jesus deste modo. É isso que temos aprendido com essas palavras do Senhor Jesus Cristo. Preocupação com a glória, amor, sempre demonstrando uns para com os outros, que vai nos tornar visivelmente os discípulos de Jesus, e esta lealdade irrestrita, incondicional ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos guie, que Deus nos dê condições, disposição e disponibilidade para termos e apresentarmos ao mundo principalmente estas 3 marcas. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, somos compelidos pelo mundo e pela nossa própria vontade, e ainda acuados pelo próprio inimigo, pelo inimigo das almas, a fazer aquilo que o mundo quer, a fazer aquilo que nega toda a sua glória. Tudo que nos afasta entre uns e outros irmãos, e também que nos deixa muito aquém no quesito de sermos leais a Ti. Tem misericórdia de nós. Faça com que nós possamos cada vez mais nos preocuparmos, nos interessarmos em vivermos para o seu inteiro agrado, ó Pai, assim como Cristo submisso e depois glorificado. Leva-nos também a termos um amor incondicional por cada um de nós, entre nós, vivenciando esta prática de amor, para que o Teu Evangelho seja apresentado de maneira condigna e que as pessoas possam reconhecer que somos Teus discípulos. E também, ó Senhor,
Dá-nos cada vez mais uma confiança plena e uma lealdade restrita a Ti, para que possamos, entre tudo aquilo que viemos a fazer, sentir, pensar, falar, escolher, agir, proceder, que nós possamos ali mostrar que estamos interessados em sermos servos leais a Ti. Ajuda-nos nesta empreita. Somos o Teu povo sobre a terra, povo que caminha para o céu, preparando-se para se tornar aqui e agora cada vez mais parecidos contigo. Ajuda-nos, em Cristo Jesus é que pedimos, e nele é que esperamos. Com ele contamos. Amém.